Bem-vindos à semana 11 do Bogadas e Bichados. Estamos cada vez mais perto do final da fase regular. Esta semana ficaram completos os jogos de todos contra todos na Liga. A partir de agora haverá apenas os jogos repetidos, contra adversários repetidos, para completar o calendário. Últimas 3 semanas. Desta semana 11 tivemos 4 vitórias de Ipiranga e 2 de Alves Barrota. Só aqui o Samuel a vencer o Smiles e o Barrinha a vencer o Cia é que honraram a Conferência Alves Barrota. Mas vamos começar aqui pelo jogo mais equilibrado de todos, o Packers contra o Maiden, com vitória do Gelado. Então o que é que tivemos aqui? Tivemos no time do Chambel muito pouco a destacar para a positiva. Temos aqui no, no banco o Caleb Williams, que teria sido uma opção bem melhor do que o titular Jordan Love. Love que faz apenas 39 pontos e meio dentro da projeção, mas aqui o Caleb faz quase 53 pontos de fantasy, cerca de 18 acima do esperado, aliás 16, era uma boa alternativa, apesar de, como vem aqui pelo resultado final, não faria a diferença, até porque do resto do time do Chambel, como se pode ver, não há assim grande coisa a destacar. Temos aqui apenas o menino Bates, que fez um jogo perfeito. 7 extra points, teve aqui um field goal acima de 50 jardas, 12 pontos. Ele continua a ser dos melhores kickers da liga, uma surpresa. É o único, os Lions são os únicos que não falharam um único field goal esta época. E pronto, este Jake Bates aparece do nada e é este rapazinho aqui no seu baile de finalistas que está a brilhar a todo nível na NFL. Mas fora isso, no time do Chambel, nada a destacar para positiva. Para negativa, alguns. McCaffrey perde aqui 10 pontos importantes. O Kyle Pitts também jogo muito mal. Hopkins também ainda não apareceu a grande nível nos Chiefs desde a troca. Teve aqui este jogo apenas 2 touchdowns contra os Buccaneers, mas tendo em conta aquilo que se esperava do Hopkins e tendo em conta que o receiving corp dos Chiefs é algo limitado, Hopkins não está para já ainda a mostrar o seu nível. E depois está aqui o Esteem, Aldrich Esteem, também 8.7 pontos, não nada de especial. Aqui no banco, estes 6 pontos do tanque dele teriam dado muito mais jeito, pelo menos para tentar chegar aos 200 pontos, que é novamente outro ponto fraco, calcanhar daqueles neste time do Chamel, que é raramente chegar aos 200 pontos, mas já lá iremos a esse dado mais à frente, que esta semana já temos dados mais aprofundados em alguns fatores. Do lado do Meidão, novo jogo aqui com muita gente a chegar aos 20 mais. Só aqui o Nico Collins e o Calvin Ridley ficaram abaixo dos 20 em termos dos principais jogadores, dos quarterbacks, running backs e wide receivers e tight ends. E mesmo o tight end teve aqui uma das jogadas da semana com o Jono Smith, 50 pontos, muito acima do esperado, e mesmo assim não foi a bugada da semana. Por isso, o Jono teve mais 36 pontos do que o esperado. Teve aqui 6 jardas, um bocadinho acima de 101 jardas e 2 touchdowns. Nakua também teve bastante bem, com 123 jardas e um touchdown. E depois há aqui, por exemplo, Bone para um defesa tem 22 pontos e meio, também é bastante bom. Foi mais um jogo competente a todo o nível do time do Meidão, dos mais fortes a Conferência Ipiranga tem muitos times fortes, mas o do Meidão nas últimas 2, 3 semanas tem-se destacado claramente por positiva.
E depois no banco ainda havia aqui o rookie Len McConkey, faz 34 pontos, podia ter entrado perfeitamente para o lugar do Collins. Josh Downs podia ter entrado para o lugar do Ridley. Por isso, foi a todos os níveis um bom jogo do Maiden. Nick Collins, é preciso dizer, que faz estes 15 pontos, é o seu primeiro jogo no regresso, 54 jardas. É provável que agora com o avançar das semanas fique um pouco melhor. Mas a defesa dos Steelers, por exemplo, ganhava aqui mais 5 pontos em relação aos Niners. Karen Williams foi de outro, a par do Collins e do Ridley, foi outro que ficou abaixo da projeção, mas mesmo assim 26 pontos, é bastante bom. Aqui o Maiden a fazer 271 pontos e bom jogo. Seguimos em frente. Pronto, mais uma derrota para o Packers, mais uma vitória para o Maiden. Seguimos aqui outra abada, mais inesperada é esta, mas houve aqui dois jogadores a fazer números ridículos e o Smiles acaba por perder contra o Samuel. James Winston e Taysom Hill. Taysom Hill consegue aqui a bugada do ano com mais 70 do que o projetado. O Taysom Hill tem 138 jardas. Não, este é que é o Taysom Hill. Sim, 138 jardas em corrida, em rushing, 7 carries, 138 jardas, e depois em receiving ainda recebeu 50 jardas em 8 passes, e depois estas em corrida 3 touchdowns em corrida, acaba por dar esta pontuação maluca. A bugada do Chase durou exatamente uma semana, porque depois veio Tessa Miller e arrebentou ainda mais a escala. E depois temos aqui o James Winston. Agora o quarterback titular dos Browns, que tem estado bem desde que assumiu o lugar do Watson. Vejam aqui, 6 touchdowns, 3 interseções. Tem este jogo aqui um pouco mais fraco, 285 jardas, mas depois este acima das 300 e agora esta semana contra o Saints chegou quase às 400 jardas e com 2 touchdowns, quase 60 fantasy points. Portanto, estes dois meninos aqui deram cabo do Smiles, conseguem aqui quase 150 pontos entre eles, dos 270. Depois foi ir somando. Jamar Gibbs voltou a somar, Shakir também, Kenneth Walker um pouco abaixo da projeção, mas também esteve bem. O Douglas compensou. Samuel foi dos poucos do Cristina que ficou bem abaixo da projeção. A defesa dos Chiefs também foi para a pontuação negativa contra os Bills, aqui quase 7 pontos negativos. Blackmon, para um defensive player, 1,5 é muito pouco, mas lá está, com estes dois aqui o Samuel pouco mais precisou. E depois aqui no fundo temos o Zach Ertz. Portanto, se o Tyrant titular do Samuel fez o que fez, 88 pontos quase, depois ainda tinha aqui o Zach Ertz que podia entrar aqui para o lugar de alguém e fazer quase mais 26 pontos, que era bastante bom. Mas depois o resto do banco, havia aqui muitos pais. Por exemplo, o Connor em princípio seria ativo, titular aqui no lugar do Douglas, por exemplo, mas acabou por ficar no banco. Darren Tracy, vamos ver agora como será com o De Vito. É um bom jogo para o Smells, um bom jogo para o Cristina, aliás. Peço desculpa, Smells, não foi todo um bom jogo, como se pode ver aqui pelo Mahomes, que não voltou a estar outra vez muito abaixo do seu real valor. Ele que curiosamente não teve qualquer jarda em corrida, foi o primeiro jogo deste ano que não teve nenhum scramble. E depois aqui abaixo das 200 jardas, 3 touchdowns, mas 2 picks que não lhe permitiram chegar aos 40 pontos. Derrick Henry, outro destaque por negativa, que 25 pontos acaba por não ser assim muito mal.
mas ele fica abaixo de 70 jardas e além disso tem o seu primeiro fumble um, perdido da época. Ele que já não perdia um fumble, imaginem lá vocês, desde 2022. Eu até vou mostrar aqui para acreditarem em mim. Vamos aqui ao Game Log. Ele tem aqui um fumble lost, como podem ver, contra os Steelers. Algo que ainda não tinha acontecido este ano. Em 2023 não tinha acontecido também, ele nem sequer teve qualquer fumble aqui neste ano. Vamos até 2022, vésperas de Natal contra os Texans, foi o último dele. Ele neste ano teve 3, 2 aqui contra os Jaguars, no em 11 de dezembro, e depois véspera de Natal contra os Texans, também perde foi o último antes deste jogo, deste fim de semana. Pela positiva, o que é que temos aqui para falar do Smiles? Temos o Javante, não, peço desculpa. O Williams estava no banco. O Smiles tem aqui duas bugadas que deixou no banco. Tem aqui o Jameson Williams com 124 jardas e um touchdown. E depois tem o Bonix, que faz aqui mais 300 jardas e 4 touchdowns, 62 pontos. Teriam entrado claramente aqui no lugar do Mahomes. O Williams podia ter entrado no lugar de. Vamos lá ver de quem. Não, era difícil. Não era difícil, era no lugar do Mooney. Pronto. Estava no lugar do Mooney e estava feito. Mas depois também há aqui Hawkinson, também ficou muito abaixo. Também não ajudou. E é isso, o time do Smiles esta semana ficou um bocadinho aquém. Era mesmo. E vejam aqui também pela projeção. O Jameson Williams, que foi o que fez a bugada, mesmo assim tinha uma projeção abaixo do Jalen Reed, do Worthy e do Dobbs. Portanto, o Worthy não fez assim um resultado tão mau, 24 pontos é bastante bom até, mas o Reed e o Dobbs têm projeções maiores que estes dois, fizeram algo muito fraquinho esta semana. Por isso o Smiles não tinha aqui grande espaço para escapar esta derrota. Depois do que aconteceu com o Will e com o Winston, estava praticamente garantida. Passamos agora ao mais uma derrota do CIA contra os times da Alves Barrota. O CIA tem estado péssimo contra as equipas de outra conferência. Aqui foi o Barrinha que voltou às vitórias. Temos aqui a destacar a Monra, Sam Brown, que teve um mais 32 de Fantasy Points e que teve aqui também, vamos ver, 161 jardas. Veja, ele teve 4 em carries, menos 4 em carries, por isso anula aqui um bocadinho, mas 161 jardas em recepções com 2 touchdowns. Está aqui 56 pontos. Bom, ótimo jogo do Amon-Ra Sam Brown. Sutton voltou a ficar no banco. Voltaram a ficar aqui 22 pontos e meio. Ele já é o terceiro jogo, acho eu, que faz assim quarto jogo seguido com boas pontuações, mas sempre no banco do Barrinha. Vamos ver se não terá que começar a ponderar outra solução. Aqui com o amigo Sutton. De resto, o Goddard foi bem, mas foi logo no início da semana. O Nelinho deixou no banco. Pensava que ia conseguir jogar com o Kincaid. O Kincaid ficou fora e ele teve que ir buscar o Dawson Knox, que a projeção bateu. Perde aqui 6 décimas, mas nada de mais. De resto, tudo muito dentro da média. Tem aqui o Nick Chubb, que é talvez o principal destaque negativo. O Zaire Franklin também não foi grande coisa, mas o Chubb desde que voltou, acho que ainda nem sequer tem um touchdown na primeira semana,
mas sempre pontuações abaixo dos 20 pontos. Não é grande coisa. Aí depois tem aqui o Algeir, que também estava no banco, que seria outra boa opção para running back, tanto para flex como para o lugar do Chubb, mas acaba por fazer apenas um ponto, nem chega a um ponto de fantasy. Algeir também foi bastante mal contra os Broncos. Vejam, uma recepção para menos uma jarda. Não teve sequer um único rushing attempt. Ficou tudo nas mãos do Bijano. Mas 236 pontos deu para a vitória, porque o CIA não chegou aos 200. O que é que temos aqui do amigo CIA? Temos o Cup. O Cup esteve bem. O Cup esteve com 106 jardas e 2 touchdowns. Bom. O T. Higgins também foi bastante bem. 148 jardas, um touchdown. E 9 recepções. Muitos alvos para o Higgins. Taylor, que fez um dos piores jogos da época. Taylor tem aqui 57 jardas. Talvez o pior comparado. Pior só mesmo este contra os Vikings e o do início da época contra os Texans. Mas aqui contra os Texans camuflou um bocadinho por causa do touchdown. Portanto, Vikings e Jets foram os piores jogos do Taylor esta época. Tucker Craft, 0 pontos, também muito mal, só teve um alvo, não apanhou nada. Terry McLaurin, apenas 3 pontos numa recepção para 10 jardas. E ficou-se um pouco por aqui. Dorian Williams também perde aqui 5 pontinhos, quase 6. Jets, a defesa dos Jets também perde. Por isso, Mattison também não chega aos 14 pontos, comparado com os 20 projetados. 19 jardas em corrida, 50 interseções. E depois o banco, esta pobreza franciscana que se vê. Por isso o CIA, e já iremos ver mais à frente, mas o CIA teve um recorde bastante bom na primeira metade da época, contra as equipas da sua conferência. Acaba por, com lesões, que com os jogadores em subaproveitamento, acaba por praticamente chegar ao fim da temporada. Já está quase eliminado, ainda não, mas falta pouco. Mas está, contra as equipas da Alves Barrota, só tem uma única vitória, que foi contra o Capivaras. Está ruim para o Mixia. Seguinte, vamos aqui ao Wookiees contra o Alligators. Mateus contra o Arthur. O Parobé teve aqui os dois quarterbacks tiveram um bom nível. O Richardson acaba por fazer um pouco mais que o Herbert até, mas o Herbert teve bem. Quase 300 jardas e 2 touchdowns. Teve o fumble, que prejudica um bocadinho. Se calhar sem o fumble conseguia uma pontuação mais perto dos 55 pontos. Mas depois 65 em corrida foi bastante bom. Já o Richardson teve 272, também teve um fumble, teve um touchdown, teve 32 em corrida. Foram duas boas prestações dos quarterbacks do Capi. Do Capi não, do Wookiees. Que depois também teve aqui o Smith Jigba, a bom nível. Quase 38 pontos, ele teve 110 jardas em recepções, mais 8 em corrida. O David Njoku também esteve bastante bem, 81 jardas. Quem é que há aqui a destacar mais? O Boswell. O Boswell foi o melhor kicker da semana. No jogo em que os Steelers fazem 18 pontos, todos graças aqui ao amigo Boswell, com os seus 6 field goal, 3 dentro das 40 jardas e 3 acima das 50. E estes 3 field goals aqui contribuem bastante para esta pontuação. Mas depois há aqui os negativos, que é principalmente aqui o Bijan Robinson. Ele tem apenas, não chegou a 60 jardas no total. Tem 35 em corrida e 28 em recepções. E olhando para o banco,
este vai ser o problema que falaremos mais à frente. O Bijan está em buy. Olhando para o banco, as opções para RB do Parobé são o tanque Bigsby também vai estar em buy e está lesionado, não sabemos se volta já na semana 13. Mas depois Ray Davis está em buy. Charbonnet está fraquinho. Claramente a opção atrás do Kenneth Walker, a não ser que o Walker se lesione. Este Charbonnet não vai dar muito mais que isto. Vai dar aqui 20 ou 30 jardas, alguns. Ele até parece ser mais usado em double threat para receber passos. E depois tem o TJ Spears, que é para já quem o Parobé tem a titular. Ele que é o reserva do Pollard, por isso também não é das melhores opções. Ele só tem um touchdown nesta época, o máximo de pontos é 19. Este jogo acho que até o Pollard falhou, ao ver, na semana 4. Já confirmo agora aqui, rapidinho, mas acho que o Pollard falhou em um jogo. Não, também teve neste. Mas foi aqui o Bijan. O Bijan tramou-me bastante o Parobé. Ele perde aqui por 34 pontos, 35 pontos, aliás. O banco foi fraquito, tirando o Richardson. Teve aqui o Pittman que fazia aqui mais um ponto que o Cooper, mas não dava para a vitória. Não dava para a vitória mesmo. Já o Arthur tem aqui o Barkley novamente a fazer um belo jogo. 146 jardas, 2 touchdowns, 52 jardas em recepções, dá quase 200 jardas junto. Tem aqui também o Will Disley, este Tyrant repescado da Free Agency, tem aqui 80 jardas e um touchdown, faz 30 pontos. Tem o Joe Mixon, que é quem vira o jogo na última noite, quem vira o resultado, com as suas 109 jardas e 3 touchdowns, mais 44 jardas em recepção, chega aos 101 pontos. O Alligator estava uns 20 atrás, 20 ou 30, e depois dá a volta porque tinha ainda o Aziz Al-Shair e o Joe Mixon para jogar nessa última noite contra os Cowboys. E olhando aqui para o banco, Stafford fez uma exibição aceitável, quase 300 jardas, 4 touchdowns, bastante bem. Claramente melhor que o Lamar, que passou algumas vergonhas no terreno do Pittsburgh, do Winesfield. Passou pouco das 200 jardas, 46 em corrida, um touchdown e uma pick. E faz só estes 35 pontos. E depois o resto, ainda lá um pouco abaixo. Adams, 20 pontos não é mau, mas é 72 jardas, mas sem touchdowns. Chase Brown também esteve bastante bem. 86 jardas, 57 em recepções. E o resto não há aqui grande coisa a destacar. Aqui a performance do Barkley e do Mixon a darem a vitória ao Arthur. Seguinte, penúltimo jogo. Capi contra o Pompeu. O Capi com esta derrota chega a 0-9. 9 derrotas consecutivas. É um streak histórico na nossa liga. Há vários de L7, mas L9, L8 já a semana passada estava a registro histórico, mas ainda não tinha analisado isso. Mas fica já a nota, L9 pronto, é único. Capi tem esse mérito que com certeza não o quer, mas L9 é um recorde. Jared Goff, depois da semana passada, teve aquele jogo atípico de 5 picos. Este aqui tem mais de 400 jardas, 4 touchdowns e 21 jardas em corrida. E aí, além disso, tem um perfect score no quarterback rating. Por isso foi do 8 a 80. 72 pontos e meio em pontos de fantasy. Grande resultado aqui. E depois também ainda tem aqui os 30 pontos e meio do Javonte.
aqui com estas 59 jardas em corrida e um touchdown. Mas depois o resto, tem aqui a defesa dos Texans, também foi bem. Teve uma intercepção, teve um fumble, recuperou um fumble, teve 5 sacks contra o Cooper Rush. Faz aqui 24 pontos, mas não serviu para ganhar ao Pompeu, porque depois há aqui o Sr. Swift faz esta performance ridícula, 5 pontos e meio, a pior performance da época este ano. Aliás, é a segunda pior. Tem aqui esta de não chegou a 3 contra os Bengals. Mas aqui 2 recepções para 8 jardas. Foi muito pouco e aqui vendeu-se um pouco o jogo. Devonta Smith também não ajudou. Aqui com as suas 29 jardas em 4 recepções. O que é que há aqui mais para destacar? O Deshaun Elliott também como defesa 4,5 deixou aqui pontos preciosos. Imaginando que aqui o Kelsey chegava pelo menos aos 15, 20. O Devonta Smith também conseguia aqui mais 5 ou 6. Depois precisava destes pontos tudo o Elliott para dar a volta ao resultado. O que não aconteceu. Deontay Johnson também tem passado um pouco ao lado desde que chegou ao Ravens. 0 pontos, não teve apenas um alvo, dois alvos, 10 recepções, também não ajuda. E o resto não há aqui nada a destacar no banco. Brock Purdy, boa pontuação dentro do projetado, mas claramente abaixo do que é o Goff neste momento. Já o Pompeu teve aqui Burrow que também esteve bem, quase 59 pontos. O Burrow que tem 356 jardas e 3 touchdowns, mais 28 em corrida. Tem a defesa dos Broncos, também foi bastante bem, 19 pontos. Por ter aqui estes 4 sacks e da pick contra os Falcons, contra o Kirk. O que é que há mais? O Judy que está no banco, pois o Pompeu deixou estes 2 craques no banco. O Jerry Judy faz 142 jardas e um touchdown. E o Joan Jennings também tem aqui um touchdown com 91 jardas. Foi bastante bem o Jennings, já teve aqui esta performance de 66 pontos, agora conseguiu aqui 34. Seriam aqui boas opções para o lugar do London e do Etienne, por exemplo. Mas depois já aqui Henry bateu, fica um bocadinho acima, aliás, o Aishan mais 5 pontinhos. Jacobs também esteve bastante bem, 7 pontos. Chegou para vencer o Capi no limite, um pouco mais apertado do que talvez se esperava ao princípio. E o Pompeu vai numa série de 6 vitórias consecutivas. Ganhou 6 jogos nos duelos entre conferências. Sendo que o recorde de jogos só em conferência, só na conferência não, só durante a fase regular o maior streak é de 7. Foi os Packers em 2021, os Rookies em 2022 e o próprio Pompeu em 2023. Aliás, podemos ver aqui. Portanto, os Packers em 2021 têm aqui esta série 7. Os Rookies também têm aqui em 2022 uma série de 7. E o Pompeu também teve uma série de 7 o ano passado. Já a maior série de vitórias é de 9 do Rookies, se juntarmos fase regular e playoffs. Porque aqui em 2021, no ano em que foi campeão, acabou a fase regular com 6 vitórias e depois teve 3 nos playoffs. Portanto, teve um W9. E vai ser isso que o Pompeu agora vai tentar perseguir. Já vai com 6. Esta 6, desde que começou os duelos entre conferências. Pode acabar aqui com 9. Se ganhar os 3 jogos até ao fim. E depois nos playoffs pode tentar quebrar esse recorde. Mas ele já me vai acusar de estar a zicar. Por isso vou-me calar. O que é que há aqui mais para dizer no caso do Pompeu? Não há mais nada. Há Mostert fez um péssimo jogo. Menos 2 jardas.
3 carries, menos 2 jardas, por isso. Não foi famoso. E o Etienne também está, pronto, já tínhamos falado aqui dele. O Etienne e o London ficaram abaixo da projeção. Etienne 27 jardas, mais 6 em receiving. Também foi fraquito. Por fim, Chu contra o Moscambilhas. A começar a dar os parabéns ao Chu por pela primeira vez ter acertado no quarterback este ano. Ele que estava sempre nesta tendência de escolher o quarterback que fazia menos pontos e deixar o outro o melhor quarterback no banco. Mas desta vez não. O Darnold faz aqui quase 48 pontos. Não foi um mau jogo, 2 touchdowns, 256 jardas. Mas o Tua estourou para 55 pontos. 3 touchdowns, quase 300 jardas. Pontuação de passos completados bem alta, quase 78%, nada mal. Depois tem aqui também a bugada do Brock Bowers e a sua dancinha ao Trump. 126 jardas, um touchdown. Apesar de ter perdido aqui 3 em corrida. O que é que há aqui mais? Há aqui mais o Najee Harris que bateu. Marquise Valdes-Scantling faz aqui mais 30 pontos do que o esperado. Outra das jogadas da semana. Com 87 jardas e um touchdown. Mas depois o Show acaba por. Também tem aqui o Edison que fica no banco e podia ter entrado para o lugar do Parçal. Parçal, um dos fechados, uma das grandes sessões da semana. O Edison tem aqui 60 jardas, um touchdown. E depois tem aqui o Parçal, tinha 16 projetados, mas não apanhou qualquer dos 2 alvos que teve e faz 0 pontos. Garrett Wilson também deixou aqui 16 pontos na mão. 4 recepções para 18 jardas, muito pouco também. Camara, 26 pontos não é ruim, mas faltou aqui um touchdown para arredondar estes números. E já que estamos a falar dos Jets, estamos a falar do Garrett Wilson e dos Jets, ficam aqui estes dados. Porcentagem de vitórias dos QBs titulares dos Jets. O Zach Wilson teve 364, 36,4%, vá. Darnold 34,2% e Aaron Rodgers vai com uma porcentagem de 27,3%. E há outro aqui também do comparação do Rodgers com o Brett Favre. O Rodgers tem um API negativo de menos 0,03 por dropback, tem 41% de success rate do dropback e 5,9 jardas por tentativa de passe. Então o Favre ligeiramente melhor, não muito, mas ligeiramente melhor em tudo. E já agora, já que estamos aqui a completar estas informações de tweet, do Twitter, nos Cowboys contra os pois estes 2 minutos, os Cowboys têm 2 minutos e 15 na liderança nos 6 jogos em casa e foram todos contra os Lions na semana 6. Os outros depois tem aqui quase 110 minutos a perder por 20 ou mais pontos em casa, isto em casa. Portanto, parabéns aos Cowboys. O que é que temos aqui mais? A defesa dos Patriots também foi bastante mal, menos 13, quase menos 14 negativo. E o Warner, o craque defesa do linebacker dos Niners, faz aqui apenas 3,5 pontos. Não tem sacks, tem apenas 3 tackles. Muito pouco para aquilo que se espera do Warner. Já no caso do Moscambilhas, temos aqui Josh Allen, faz 60,5 pontos. Tem um touchdown, tem 2 touchdowns, dois touchdowns, um em passe, outro em corrida, uma pick, 262 jardas em passe, 55 em corrida, e principalmente chega a este número graças àquele touchdown final de 26 jardas em corrida, que o atira para esta pontuação, porque antes disto tinha à volta de 45, 46 pontos,
mas depois com aquela corrida que pôs o ponto final no jogo contra os Chiefs, chegou a 60 pontos. Brissol também esteve bem, 78 jardas em corrida, 43 de recepção e consegue um touchdown em cada. Chega quase aos 45 pontos. Jamar Chase, que foi um dos que virou o jogo. O Chu estava ligeiramente na frente, mas depois aparece o Chase com as suas 75 jardas e 2 touchdowns. E o Pratt, o defesa, que faz aqui 11 pontinhos, tem 8 tackles, que chegou e sobrou para depois virar este resultado. E na última noite foi só o Fairbairn não fazer as neiras, que não fez. 4 XP e 2 field goals abaixo das 40 jardas e fechou o jogo. Lá a defesa dos Lions também esteve bastante bem. Aqui com uma interseção, um saco, um sack. Um saco. Meteu no saco. Aqui esta repescagem da Free Agency que deu muita sorte. O Rap tem 6 tackles e tem interseção. Ele tem interseção no início do jogo. Eu vou buscá-lo porque tinha o cornerback dos Broncos que estava lesionado, não jogou. Fui buscar o Rap a 20 minutos do início do jogo e ele faz-me logo esta interseção e dá estes pontinhos valiosos. Aqui no banco, nada de grande destaque. Mike Ezeki fez pontuação negativa, 2 alvos que não apanhou. Evan Engram, 12 pontinhos, 28 jardas. Mesmo assim seria mais que o Andrews. Andrews foi uma das grandes seções do meu time esta semana e só com 22 jardas. Aaron Jones também foi modesto, 39 jardas apenas e 4 em recepção, mesmo assim não passou 50. Gary Munt também razoávelzito, 70 jardas. Zay Flowers um pouco abaixo do esperado também, mas aquele jogo foi complicado. Ele consegue chegar quase aos 16 pontos graças aqui ao touchdown. E depois aqui no banco, Pollard foi péssimo. 15 jardas apenas, mais 14 em recepção, mas não chega às 30 sequer. E o Waddle, que tarda em ter um jogo de jeito. Ele tem apenas um jogo em condições este ano. O resto está tudo abaixo da. Tem aqui outro acima de 50 jardas, mas o resto só tem um jogo acima de 100 e o resto é tudo abaixo de 60. Muito fraquinho para aquele que é suposto ser o WR1 dos Dolphins. Analisado os jogos, vamos à classificação. Vamos começar aqui pela classificação no site ESPN, só para dar aqui uma nota importante. Aliás, 2 notas. A primeira é que o Cap e o Packers aparecem aqui como eliminados, mas ainda não estão matematicamente, segundo as regras da nossa liga. E eu apareço já como qualificado para os playoffs, mas tal também ainda não é verdade, ainda falta uma vitória para isso acontecer. E é isso. Já vimos aqui depois, aqui à semana 12. Vamos à planilha agora, que tem aqui as classificações um pouco mais detalhadas. Olhando aqui para a geral, destaque aqui para o melhor de Alves Barrota ser apenas o quinto na geral. Portanto, os 4 primeiros da Ipiranga são os 4 primeiros da geral. Depois estão os 2 de Alves Barrota, Parabéns e Cristina, tem aqui o mesmo resultado. Estou a fazer as neiras. Alligators em sétimo, Barrinho e Chu oitavo e nono, e depois aqui o fundo da tabela. O Limoeiro está em décimo, como já dissemos, tem perdido quase os jogos todos contra os times de Alves Barrota. Mas depois é isto. Em termos de médias, médias de pontos feitos, estamos em 220.64. E essa é a parte curiosa, porque, por exemplo, aqui o Packers está claramente abaixo. Packers e Capi estão claramente abaixo, estes dois. Muito abaixo dos 200 até.
Alligators também está abaixo da média. Pompeu está ligeiramente, só aqui um pontinho abaixo da média, mas depois para compensar temos aqui o Maiden, temos o Samuel, temos o Moscambilhas, o Chu e o Limoeiro. O Limoeiro é um dos casos atípicos desta liga porque tem um net rating entre pontos feitos e pontos sofridos bastante positivo, 13-14. Ele está em terceiro, quarto, em quarto no net rating, no net diff. Mas depois está aqui no fundo da tabela, é o último da Ipiranga e o antepenúltimo da liga. Já aqui o Parobé, ele tem um net diff negativo, mas que é o melhor da Alves Barrota. E aqui em média de pontos feridos é praticamente igual a dos pontos feitos. Sendo que, como veem aqui, quem sofre menos é o Smiles, sofre a média de 200 pontos por jogo. Já depois vem o Capi, não, depois vem o Alligators com 216 e a seguir sim o Capi com 217. É o terceiro que menos sofre, mas está no fundo da tabela porque também é o segundo que menos marca. Agora olhando aqui para as conferências, segundo as regras da Liga, para o Bay e Cristina já estão prontos para os playoffs. Tem 4 jogos de vantagem para o Capi e para o Packers, quando faltam apenas 3 para o final. Já o Barrinho e o Show estão lá praticamente, falta um jogo. Portanto, ganhando mais um jogo, estes dois, ou se o Capi e o Packers perderem mais um jogo, fica decidido já os 4 times da Luz Barrota que vão aos playoffs. Olhando aqui para os recordes, o Packers tem uma vitória dentro da sua conferência e uma contra a conferência oposta. É o Capi que começou a época com 2 vitórias, tem então 9 derrotas seguidas, ainda não ganhou qualquer jogo contra a conferência oposta. O Parobé, estava com um belo recorde contra a sua conferência, vai com 2-4 contra a Ipiranga, e o Cristina é um pouco o oposto, está 4-2 quando começou 2-3. No Ipiranga, o que temos ainda é ninguém qualificado. O Moscambilhas então está a um jogo de desqualificar, que até pode já acontecer em princípio não vamos dedicar aqui, mas pode acontecer já esta semana, e até podem ficar já os 4 fechados esta semana, caso o Alligators e o Limeiro percam e estes 3 ganhem. Aliás, os 4 ganhem. Os 4 ganhem. O Cia está a uma derrota de ser eliminado. E mais uma derrota do Alligators com uma vitória destes 4. Também fica definido os playoffs. E aliás, há aqui uma probabilidade não tão pequena, é um cenário bastante provável, de estes 4 poderem acabar com um recorde 9-5. Portanto, um empate quádruplo aqui para complicar ainda mais a vida ao Godinho de descobrir quem é que tem qual seed. Depois vai ser uma confusão, vai ser um empate quádruplo no head-to-head, acho que era uma coisa única, mas que pode bem acontecer tendo em conta o calendário. O que é que falta mais? Falta aqui a tabela, bugadas e fechados, ligeiramente mais fechados esta semana. Em termos de bugadas, o líder foi o Maiden, teve 6 bugadinhas. Já na geral, os Cambilhas e Smiles empatados com 42. Em fechados, Smiles teve 7 fechados esta semana. E mesmo as bugadas que teve, deixou 2 no banco, deixou 2 importantes no banco. Mas na tabela geral é claramente o Capi aqui com 52 bichadas que estragam muito a época do amigo Capi. Olhando agora para a semana 12, voltando aqui, temos aqui o Samuel contra mim, contra o Moscambilhas.
Samuel que não vai ter por baixo o Shakir e o Taysom Hill. E eu não vou ter o Jason Allen, o Josh Allen, o Brissol e o Jamar Chase. O Capi joga contra o Alligators. O Capi não tem assim ninguém em bye. Tem apenas o running back dos Panthers, acho eu. Jonathan Brooks. Não, não tem. Nem sequer tem ninguém em bye. Mas o Brooks talvez não jogue ainda. Vamos ver. Já o Alligators vai ter o Davante Adams e o Chase Brown. Barrinha Pompeu, grande jogo em perspectiva aqui, mas muitas ausências. O Barrinha não tem o James Cook e o Pompeu não tem o Joe Burrow, o Travis Etienne e o Drake London. E o Pompeu, então, para compensar essa ausência do Burrow, o que é que fez? Foi buscar aqui o Tommy DeVito. Vai ser a estreia aqui do quarterback do Giants. Agora que o Jones sentou o cu. Vamos ver o que é que consegue aqui com o Frank Reynolds da NFL. O que é que temos mais? Temos aqui o Packers contra o Limoeiro, um duelo de últimos. O Packers não vai ter o Kyle Pitts, enquanto que o Cia não vai ter o T. Higgins, a defesa dos Jets e os seus dois defensive players. Que vai ter que encontrar aqui alternativas também para eles, o Jesse Bates e o Dorian Williams. Tendo em conta, tem aqui o Max Crosby no banco, pode entrar aqui para o lugar do Williams, mas depois tem que encontrar aqui alguém para secondary, tem que ir à free agency. Shu contra o Meidão. O Shu não vai ter o Alvin Kamara nem o Garrett Wilson. E o Valdez Scantling também, que foi estrela, também não vai jogar esta semana. Já o Maiden não tem nenhuma ausência de peso, a não ser que perca alguém por lesão. O Kittle está aqui em dúvida, mas em princípio, só perdeu aqui o jogo com o Seahawks e já volta a jogar agora contra os Packers. Tem aqui o All Walken, mas claramente o Zach Bond tem sido a melhor opção. E por fim, outro bom jogo, outro jogo entre muitos ex-jogadoras. O Kiss contra os Smiles. O Parobé não vai ter o Bijan Robinson e o Tank Bigsby, já tínhamos falado. Também não vai ter o Brian Thomas, o Amari Cooper e o Ray Davis. Enquanto que o Smiles não vai ter apenas o Mooney e o Braylon Allen, que em princípio não seria opção mesmo que estivesse disponível. E para concluir, podemos olhar só aqui para os pick'ems rapidinho. Esta semana, semana 11, eu acertei em 10 duelos, cheguei a 113. O Pompeu também acertou em 10, chegou a 108 e aproximou-se aqui um pouco do Samuel, que só acertou em 9 duelos. Por isso acabada a análise, um pouco mais prolongada por causa destas situações da liga, dos playoffs, dos cenários. Para a semana já teremos o fim dos duelos entre conferências. Depois voltamos aos duelos dentro de portas. Aqui o Arthur, que está em maus lençóis por causa daquele início da época, com este L4, vai ter aqui o Limoeiro, que é um jogo que até lhe pode sorrir se o CIA entretanto desistir e assumir que a época está perdida. Aliás, e tendo aqui Cap e Limoeiro seguidos, é bastante bom para o Arthur, para as opções do Arthur. Quem sabe se não vai conseguir aqui entrar sorrateiro ainda nos playoffs. E depois acaba com o Pompeu. O Samuel tem aqui agora o jogo contra mim, depois tem o Capi e o Barrinha. Portanto, pode conseguir aqui 2-1 ou 1-2 facilmente neste final de temporada e lutar assim pela Seed 1 com o Parobé. O Si, vamos lá ver. Packers esta semana pode ser um duelo que lhe pode sorrir. Depois Alligators e Smiles, vamos ver. O Si tanto pode surpreender aqui com 3-0 e mesmo assim falhar playoffs, que pode acontecer, como pode conseguir aqui um 1-2 ou mesmo 0-3. 2-1 não acho muito difícil que aconteça.
O Packers, então como já viu, tem o Limoeiro, tem o Shu e tem o Wookiees. Isto pode ser claramente aqui um 0-3. Talvez dê para conseguir aqui uma vitóriazinha, mas vai ser difícil. O Chambel vai aqui com um L5. Pompeu joga com o Barrinha, com o Maiden e com o Alligators. Não é um final de época fácil para o Pompeu, para continuar aqui com esta história de sonho. Mas em princípio, mais uma vitória num destes jogos serve para carimbar os playoffs. Os Cambilhas, também um final de época bastante difícil, contra 3 equipas que dificilmente falharam playoffs: o Samuel, o Smiles e o Maiden. O Smiles tem o Wookiees agora, a quem já ganhou no mais cedo desta época. Depois joga contra mim e acaba com o Limoeiro. Portanto, isto pode ser aqui um 3-0 ou 2-1 facilmente. O Wookiees contra o Smiles, contra o Barinhas e Packers. Também acredito aqui que consigam um 2-1. Vai ser um duelo apertado com o Samuel pelo primeiro lugar da Luz Barrota. Maiden tem o Shoot, tem o Popeu e tem o United. Não é dos calendários mais fácil, mas lá está. Também acredito que consiga aqui um 2-1. Consiga ganhar ao Shu e depois dividir estes dois. O Capi, Alligators, Cristina Shu. Vamos lá ver se não chega mesmo ao L10. L10 pode chegar até ao L12. Talvez consiga ganhar aqui um destes jogos. Veremos. Esta semana deu aqui sinais mais positivos, mas vamos ver. Mas acredito que venha L10, L11 nas próximas semanas. Depois aqui contra o Shu é que pode ser mais 50-50. Barrinha, calendário muito difícil também para o nosso bicampeão, Pompeu, Wookiees e Cristina. O que vale é que só falta uma vitória dele ou uma derrota dos dois piores para chegar aos playoffs. Isto pode ser facilmente um L3 ou mesmo um 2. Vamos ver o que é que o Barrinha aqui consegue, porque não é fácil este calendário. E depois aqui o Shu, Maiden, Packers, Capivaras, calendário que lhe sorriu, principalmente por causa aqui destes dois. Pode ser claramente aqui um 2-1 para segurar o terceiro lugar na conferência. E pronto, agora sim, analisado que está tudo, chegamos ao fim. Voltamos para a semana 12. Não se esqueçam de escalar, não se esqueçam de trocar os jogadores que têm em bye, de ver algum que esteja aí tocado e que possa perder um jogo ou dois. E boa sorte.